Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. Nós estamos utilizando máscaras conforme determinação do decreto municipal, né, que exige a utilização de máscaras de proteção por conta do coronavírus no exercício da atividade profissional. Então, nós vamos abordar novamente a questão do coronavírus aqui na cidade, falando dessa disputa jurídica, né, e processual entre comércio, Ministério Público, Prefeitura, com novos decretos sendo emitidos em relação ao funcionamento da atividade comercial, principalmente na cidade. Sobre esse assunto, vamos conversar com o advogado João Eugênio Oliveira, ele que é especializado, né, em direito empresarial. João Eugênio Oliveira, que também foi procurador-geral do município de Cambé no ano de 2017, primeiro ano do mandato do atual prefeito de Cambé, José do Carmo Garcia. João Eugênio, muito obrigado por sua participação no Fórum Entrevista. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. Bom, João Eugênio, houve então, como eu me disse, essa questão, essa polêmica na cidade em relação ao abre e fecha do comércio, com decreto da prefeitura determinando a restrição da atividade comercial. O Ministério Público, depois que o município emitiu um decreto permitindo a reabertura do comércio com horário limitado, né, reduzido das 10 da manhã às 4 da tarde, o Ministério Público interveio, entendendo que não era o momento ainda da abertura do comércio. Isso gerou muita polêmica na cidade. Eu queria que você explicasse para os nossos espectadores o que está por trás dessa discussão, ou seja, ou melhor, juridicamente, né, o que tem embasado essas decisões e como é que a população pode se informar melhor a respeito disso. Bom dia a todos novamente, né? Enfim, nós estamos numa situação sui generis, fora do comum, né? A pandemia mundial foi declarada pela Organização Mundial da Saúde e os países em si, em especial o Brasil, emitiu regras para tratar desse assunto, para a gente viver esse momento especial, esse momento diferenciado nas nossas vidas, né? É uma coisa fora do normal. Então, dentro das regras jurídicas, nós temos regras que são maiores, mais valiosas, que têm mais poder que as outras. Nós estamos numa federação, onde existem 3 entes federados, União, Estado e os municípios. E diante dessa situação relacionada à saúde, muito se questionou a respeito de quem que é o órgão, quem que é o ente federado competente para publicar normas a respeito disso. Bom, isso culminou inclusive com uma ação declaratória de inconstitucionalidade e uma ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, junto ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo falasse assim, em palavras mais comuns, né? Quem que é competente, quem que pode editar normas sobre esse assunto. Bom, e o Supremo disse, muito acertadamente, lógico, afinal de contas é o Supremo, e o Supremo disse que se ele tem direito de errar, ele pelo menos tem direito de errar por último, né? Mas, acertadamente, cumprindo a Constituição, disse que os entes federados têm uma competência concorrente de legislar sobre esse assunto relacionados à saúde. Bom, enfim, relacionado à pandemia, à questão do coronavírus, há uma lei federal que trata de regras gerais sobre o assunto. Essa lei federal permitiu que os outros entes federados editassem normas que fossem complementares a ela e que trouxessem regras específicas de acordo com a sua localidade. É até um jargão dizer que o Brasil, é um país que é um continente, que tem muitas diferenças entre os municípios, os vários municípios, e é lógico isso, tem fundamento isso, porque uma situação que ocorre no município do interior do Mato Grosso ou do Amazonas é bem diferente numa cidade como São Paulo, que é uma cidade cosmopolita, né? Enfim, então essa lei federal trouxe as regras básicas. Essa lei federal veio depois complementada por um decreto federal. Esse decreto federal emitiu várias ordens dizendo que essas atividades aqui são essenciais. Um exemplo, a imprensa, vocês. Isso. Então, essas atividades aqui não podem sofrer restrições de funcionamento pelas outras normas dos entes federados menores, estados e municípios. A partir daí, os estados passaram a editar regras também para tratar do assunto. E, consequentemente, os municípios passaram a editar regras para tratar do assunto. Essas regras restritivas vieram a dizer o seguinte, tais e tais atividades empresariais
comerciais ou mesmo não comerciais, empresariais, ficam restringidas de funcionamento diante dos acontecimentos, né? Diante da epidemia, pandemia de coronavírus. Tá? Com relação a isso, o município de Londrina editou decretos restritivos num primeiro momento, impedindo o funcionamento de certas atividades. Posteriormente veio um impedimento de que se use lagos, parques, praças, espaços públicos e tudo mais. Bom, com os acontecimentos, o município entendeu, e a administração pública entendeu, que talvez por pressão também, isso é natural que aconteça, pressão política dos empresários e tudo mais, da população, o município entendeu, e eu creio que por meio de estudos técnicos, afinal de contas, há uma Secretaria de Saúde, há um secretário de saúde, há médicos... Há um comitê especial, um comitê especial formado para isso. Creio que, por meio desses entendimentos técnicos, entendeu que era hora de afrouxar um pouco as regras. Mas, se voltarmos ao passado, à normalidade, essas regras ainda estavam mais restritivas do que a normalidade. Então, editou esses novos decretos. Bom, com base nisso, o Ministério Público, dentro da sua função constitucional e legal, absolutamente, ingressou com uma ação civil pública para pedir para o juiz, para o Poder Judiciário, dizer o seguinte, diga que esses decretos novos aí, 458, 459 e 484, eles não têm validade porque eles estão contrários às determinações da Organização Mundial da Saúde, à determinação da lei federal, enfim, pediu para que o juiz, o Poder Judiciário, tornasse sem efeito esses decretos. O doutor Marcos José Vieira, que é o juiz titular da primeira vara da Fazenda Pública de Londrina, competente no sentido, ele é a pessoa indicada para julgar esse caso, e competente também no sentido da capacidade que ele tem, jurídica, de decidir o caso, disse o seguinte, olha, a lei federal estabeleceu as normas gerais e colocou para o prefeito, o chefe do Poder Executivo local, a decisão dentro da capacidade política dele, afinal de contas ele foi eleito pelo povo para tomar essas decisões, deu a ele o poder de decidir se ele restringe ou não restringe mais as normas ligadas à pandemia. Mediante a realidade do município, né? Evidentemente que essa decisão é baseada, apoiada em pareceres técnicos. Evidentemente a gente pelo menos espera que tenha sido assim, né? E a decisão do Dr. Marcos José Vieira até poderia ser um capítulo de um livro, de tão elucidativa que é a respeito do poder de cada um dentro de uma república. Então, por mais que você não goste da decisão do chefe do Poder Executivo, ele foi eleito pelo povo para tomar aquelas decisões. O Poder Judiciário, ele é dos órgãos da República, um dos poderes da República, mas ele é tido como um poder que ele fica ali esperando os acontecimentos para decidir se aqueles acontecimentos foram legais ou não. Assim, usando palavras bem populares para descrever a função dele. E de modo que o Poder Judiciário ele só pode intervir nas decisões do Poder Executivo se elas são claramente assim contra a lei. Se o ato é realmente nulo, mas não no aspecto discricionário que o Poder Executivo tem de tomar as decisões, por mais que você ache que elas podem ser erradas, mas é quem a população escolheu na democracia para tomar as decisões. E é isso que aconteceu. Bom, não contente com essa decisão, o Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça. E aí me parece que a desembargadora que analisou o caso talvez não tenha tomado uma decisão mais correta. E agora eu me sinto seguro até em dizer isso, porque não sou eu que estou dizendo isso, mas é o ministro do Supremo, o ministro Fachin, que disse isso. Desembargadora, a senhora não poderia decidir dessa forma. Por quê? A decisão do desembargador não entrou no mérito da questão, se podia ou não podia, se tinha parecer técnico de saúde ou não, amparando os decretos, mas disse simplesmente que
o chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito, não poderia tomar essas decisões relacionadas à pandemia. E essa decisão contrariou expressamente a decisão que o Supremo já tinha dado. Bom, e depois disso, a Procuradoria do município entrou com um recurso direto no Supremo, que se chama reclamação, que é um recurso utilizado para quando certas decisões do Supremo não são respeitadas por outros órgãos menores do Poder Judiciário. Rapidamente, o ministro Fachin concedeu uma liminar e devolveu o processo para a desembargadora decidir. Essa decisão, com esse argumento, não pode ser tomada. Tome outra decisão com base no mérito, nas outras indagações, reclamações que o Ministério Público fez. Só que aí o Fachin ele disse o seguinte: apesar de não ter valido essa decisão, por precaução, eu mantenho os efeitos dela. E quais são os efeitos da decisão da desembargadora? Os efeitos são, ela cassou a validade dos decretos 458, 459 e 484, que regulava a situação do município diante da pandemia. Quando ela fez isso, e quando o Fachin manteve essa decisão e essa invalidade desses decretos, o município, no aspecto pandemia, ele ficou acéfalo. Não tinha mais norma que regulamentasse a situação. Por que não tinha? Porque os decretos anteriores, ele tinha um prazo de validade. A validade dele era até 23 de abril. E quando... por que era até 20 de abril? Porque é uma situação excepcional. Esse novo decreto agora, o 541, perdão, de 2020, ele também tem um prazo de validade. Ele vale até 10 de maio. A partir de 10 de maio, o município vai sentar e ver. Vamos restringir mais? Vamos afrouxar mais? Que é o decreto que foi emitido agora no último domingo. Então, por que foi emitido esse decreto? Voltando à questão do TJ e da decisão do Supremo. O município ficou acéfalo. Se a intenção do Ministério Público e do Tribunal era restringir as atividades, foi, usando uma expressão popular, foi um tiro no pé. Porque o município ficou acéfalo, de certa forma, inclusive algumas entidades, o Sincoval, por exemplo, emitiu uma opinião a respeito disso. Não existia regra impedindo o funcionamento do comércio, das indústrias e tudo mais, e voltava à normalidade antes da pandemia. Pessoas ou empresários mais afoitos poderiam, sem nenhum tipo de possibilidade de penalização, abrir seu comércio normalmente, respeitando os alvarás de funcionamento que cada um tem emitidos normalmente antes de tudo isso acontecer. E me parece que daí houve uma decisão acertada do município, do prefeito, da administração pública, de emitir um novo decreto para regulamentar toda essa situação, e nisso veio esse decreto novo. Que é um decreto que basicamente repete o que já tinha sido emitido lá atrás, ou seja, a restrição do horário de funcionamento do comércio das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Os espaços de lazer, as áreas públicas de lazer, por exemplo, Lago Igapó, continuam fechados, né? As academias e shopping centers também continuam fechados porque é uma decisão do governo estadual, né? Um decreto estadual que ainda restringe a atividade, ainda suspende a atividade desses setores. Agora, o senhor mencionou, né, que o Sincoval, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina, emitiu uma opinião dizendo que era possível voltar às atividades antes mesmo do prefeito decretar, emitir esse novo decreto. A própria CIL também, nesse sentido, né, doutor? É isso que eu ia perguntar. Mesmo que não houvesse esse novo decreto do último domingo emitido pelo prefeito, se o comércio, algumas atividades, abrissem a partir dessa última segunda-feira, amparados no que o Supremo já havia decidido, mesmo com uma decisão do Tribunal de Justiça suspendendo essas atividades temporariamente, haveria algum tipo de problema jurídico para essas empresas, para essas atividades, doutor? Bom, o que essa decisão do TJ causou, na verdade, foi um verdadeiro imbróglio jurídico, uma situação fora do normal. E causou muitas dúvidas, sim, evidentemente, né? Me parece, aí é uma opinião pessoal, né, sem um respeito mais técnico a respeito da situação, de que se
se os empresários tivessem, não existisse nenhum decreto regulamentando e eles tivessem insistido em abrir o comércio, não poderiam sofrer algum tipo de sanção do ponto de vista do município. Tá? Inclusive isso, a própria Procuradoria e nas próprias razões do decreto, disse isso expressamente, que esse novo decreto veio justamente por conta da inexistência, a partir da decisão judicial de segundo grau, de que não haveria norma para punir aqueles que insistissem em abrir um comércio. Tá? O prefeito, antes da edição desse novo decreto, publicou e falou nos meios de comunicação, nos perfis das redes sociais, pedindo para os empresários que não abrissem, apesar de não existir uma norma pedindo para que mantivesse, para manter uma certa política de boa vizinhança com o judiciário, para não entender de que estávamos incentivando uma desobediência expressa às decisões do Poder Judiciário, apesar de que numa análise bem fria não estaríamos se estivéssemos abrindo o comércio e tudo mais. Certo. Bom, só lembrando que por conta do Dia das Mães agora neste domingo, né, o decreto municipal determinou que o comércio, deixa eu até pegar aqui essa linha do decreto, o comércio volta a funcionar normalmente, como eu disse, das 10 às 4 horas da tarde, mas em função do Dia das Mães, na quinta e na sexta-feira desta semana é que o comércio funcionará das 10 da manhã até as 8 horas da noite e no sábado até as 6 horas da tarde, por conta do Dia das Mães, que é uma data considerada muito importante para o comércio. Advogado, agora sobre essa questão como é que fica a posição, pensando assim, daqui para frente, né? Foi emitido então esse decreto, houve essa manifestação do Ministério Público e o Ministério Público local já se pronunciou informalmente, né, dizendo que não houve um acordo ainda com a Prefeitura, apenas conversas no sentido de manter essa flexibilidade no horário do comércio, principalmente. Há um risco de haver novas decisões aí que conflitam com o interesse do setor produtivo aqui da cidade, do comércio, indústria, enfim? Bom, o processo em si, ele, depois que ele é iniciado, ele vira um jogo de xadrez, eu costumo dizer isso, né? Cada peça movimentada vai repercutir lá na frente qual vai ser o resultado desse jogo, né? A diferença entre o processo e o jogo de xadrez é que em qualquer momento os jogadores podem sentar e fazer um acordo e todo mundo ganhar esse jogo. Tá? É lógico que estamos dentro de uma situação em que os direitos que estão sendo discutidos não são direitos só privados, são direitos públicos também, são direitos de toda uma sociedade. A saúde é um direito de toda a sociedade e por isso que o Ministério Público entra nessa situação. E é bom, eu confesso, é bom que exista um Ministério Público que trate desse assunto desta forma, porque se algum puxa uma corda de um lado, outro puxa do outro, chegamos num consenso e o Poder Judiciário tem que ser um poder mais equidistante e mais tranquilo para tomar as decisões mais corretas quando a sociedade está nesse conflito. Tá? Mas analisando esse caso específico, a última manifestação foi ontem à noite do município de Londrina, informando a edição do decreto. O Ministério Público de Curitiba, de segundo grau, a Procuradoria já se manifestou sobre o caso e o processo já está com a desembargadora para tomar uma nova decisão diante dessa decisão do Supremo. Tá? Qualquer opinião que eu der seria uma futurologia aqui do que pode acontecer. Me parece que a questão é mais hoje de saúde do que propriamente jurídica. Vai depender dos acontecimentos. Vai depender da quantidade de casos que forem divulgados, que forem dos acontecimentos nos hospitais, enfim, para que o chefe do executivo, o prefeito, tome uma nova decisão, afrouxe mais as regras ou restringam mais as regras nessa pandemia. Perfeito. Lembrando que, como você mencionou,
O decreto vale até o dia 10 de maio, né? O decreto, essas situações têm uma validade até o dia 10 de maio, e em 10 de maio possivelmente vai haver uma análise de tudo que aconteceu durante essa semana e verificar se restringe mais, volta ao que estava antes, permite mais o comércio a respeito disso. Tá certo. Eu conversei com o advogado João Eugênio Oliveira, especializado aí em direito empresarial, e ele que também foi procurador-geral do município de Cambé no ano de 2017. Muito obrigado pela sua participação aqui no Fora Entrevista. Obrigado a todos, é um prazer. Espero tê-los respondido de alguma forma as dúvidas jurídicas, né? A gente está numa situação em que os acontecimentos estão sendo diários praticamente, né? E surgem muitas dúvidas, muitos interesses envolvidos, de um lado a saúde da população, que eu acho que é primordial, de outro lado também a atividade econômica, que é fundamental também, inclusive para a boa saúde da população. Então é importante que a imprensa especializada, que procura a opinião de gente envolvida com o assunto para responder as dúvidas da população. Tá certo. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.